o rei mais poderoso da terra, foi humilhado pelo próprio Deus. E isso aconteceu diante de todos. Pausa. O que Nabucodonosor fez para provocar um julgamento tão severo? A resposta está em um pecado que Deus abomina: o orgulho. Hoje, vamos desvendar a história impressionante do rei que se achava um Deus, mas que foi forçado a viver como um animal, para que aprendesse que só existe um verdadeiro soberano sobre toda a terra. No século 6 a.C., o mundo se curvava diante de um nome: Nabucodonosor. Seu império, a Babilônia, era a maior potência mundial, uma cidade de esplendor incomparável, com jardins suspensos, que eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Suas muralhas eram tidas como intransponíveis, e seus exércitos, invencíveis. Nabucodonosor conquistou nações, destruiu Jerusalém e levou cativo o povo de Judá. Do topo do seu palácio de ouro e marfim, ele olhava para o seu domínio e via o reflexo do seu próprio poder. Ele não era apenas um rei, ele se sentia o arquiteto do seu próprio destino, o mestre do universo. Em seu coração, a semente do orgulho floresceu, e ele se esqueceu de que todo o poder que possuía vinha de uma fonte muito maior. Nada parecia impossível para aquele rei, até que Deus decidiu intervir. A soberba que subiu à sua cabeça estava prestes a levá-lo à mais profunda humilhação. Ele acreditava ser intocável, mas o céu já preparava sua queda. A Babilônia era sua obra-prima, um monumento ao seu ego. Cada tijolo, cada torre, cada vitória militar alimentava uma arrogância que o cegava para a verdade. Ele se via como o centro do mundo, sem perceber que era apenas uma peça no grande tabuleiro da história, movido pela mão invisível do Criador. E essa mão estava prestes a dar seu checkmate. Tudo começou com um sonho. Numa noite, Nabucodonosor foi perturbado por uma visão que nenhum de seus magos ou astrólogos conseguiu decifrar. Desesperado, ele mandou chamar o profeta Daniel, um jovem hebreu conhecido por sua sabedoria divina. O sonho era sobre uma árvore imensa e forte, que crescia até tocar o céu, e era visível de toda a terra. Seus galhos abrigavam as aves, e sua sombra protegia os animais. Era uma árvore cheia de vida e fruto. Mas de repente um anjo desceu do céu e ordenou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos. Deixem apenas o toco e as suas raízes na terra, presos com correntes de ferro e de bronze, em meio à relva do campo. Que ele seja molhado com o orvalho do céu, e viva com os animais selvagens. Daniel, ao ouvir o sonho, ficou aterrorizado. Com o coração pesado, ele revelou o significado. A grande árvore era o próprio Nabucodonosor. Sua queda era iminente. Ele perderia seu reino, seu juízo, e viveria como um animal no campo por 7 anos, comendo grama. Era um aviso, mas também uma última chance. Daniel implorou ao rei que abandonasse seus pecados e sua arrogância, e praticasse a justiça e a misericórdia com os pobres. Talvez assim sua prosperidade pudesse continuar. A mensagem era clara: arrependimento ou juízo. Se você se sente tocado por essa mensagem poderosa de advertência e esperança, considere se inscrever em nosso canal para mais histórias como esta, que transformam nossa visão sobre a vida e sobre Deus. Passaram-se 12 meses. 12 meses em que a advertência divina ecoou no palácio, mas foi ignorada pelo rei. A vida continuou, as vitórias se acumularam, e a Babilônia brilhava mais do que nunca. O aviso do sonho parecia apenas uma lembrança distante, um pesadelo esquecido. Um dia, enquanto caminhava no terraço de seu palácio real, Nabucodonosor contemplou a magnificência da sua capital. As torres, os templos, os jardins suspensos, tudo era um testemunho de sua grandeza. E então, com um peito inflado de soberba, ele pronunciou as palavras que selaram seu destino. Com a voz cheia de autossuficiência, ele declarou: não é esta grande Babilônia que eu construí como residência real. Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade, ele deu a si mesmo a glória que pertencia unicamente a Deus. Naquele exato momento, enquanto a palavra ainda estava em sua boca, uma voz retumbou dos céus: esta é a sentença para você, rei Nabucodonosor. Seu reino lhe foi tirado. O juízo não esperou mais. A arrogância havia desafiado o céu, e o céu respondeu com um poder avassalador. O orgulho que o elevou tão alto foi o mesmo que provocou sua queda vertiginosa. A hora do julgamento havia chegado. Imediatamente, a sentença foi cumprida. A razão de Nabucodonosor foi tirada dele. O homem que governava o mundo perdeu o controle de sua própria mente. Ele foi expulso do palácio, afastado da companhia dos homens. O trono de ouro foi trocado pelo campo aberto. As vestes reais foram substituídas pela nudez e pela sujeira. Aquele que se banqueteava com as mais finas iguarias passou a comer grama como os bois. Seu corpo, antes perfumado e bem cuidado, agora era molhado pelo orvalho do céu. Seus cabelos cresceram como as penas de uma águia, e suas unhas se tornaram como as garras de um pássaro. A transformação foi completa e chocante. O rei mais poderoso da terra agora vivia como uma besta,
desprovido de dignidade e sanidade. A glória se transformou em humilhação diante de todos. Por 7 longos anos, o trono da Babilônia ficou simbolicamente vazio, enquanto seu rei rastejava pela terra. Foi uma lição brutal, visível para todo o império e para a história. Deus resiste aos soberbos e abate aqueles que se exaltam. O Potter, a riqueza e a glória que ele tanto amava, foram retirados, para que ele aprendesse a mais fundamental de todas as verdades. Ao final dos 7 anos, no ponto mais baixo de sua existência, algo aconteceu. Nabucodonosor, em seu estado animalesco, ergueu os olhos aos céus. Naquele momento de lucidez, em meio à sua degradação, ele finalmente reconheceu a soberania do Altíssimo. Ele louvou e honrou aquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno e cujo reino subsiste de geração em geração. Ele entendeu que todos os povos da terra são como nada diante de Deus, e que ninguém pode deter sua mão ou questionar seus atos. Com um coração quebrantado e um espírito arrependido, Nabucodonosor foi transformado mais uma vez. Mas desta vez, não foi uma transformação para baixo, mas para cima. Sua razão lhe foi devolvida. Sua honra e seu esplendor foram restaurados. Seus conselheiros e nobres o procuraram, e ele foi restabelecido em seu trono, com uma majestade ainda maior do que antes. A história de Nabucodonosor nos ensina uma verdade eterna. Deus humilha o soberbo, mas exalta aquele que o reconhece. A humilhação não foi o fim, mas o meio para a verdadeira exaltação, conhecer e glorificar o verdadeiro Rei do Universo. A jornada de Nabucodonosor, do topo do mundo ao pó da terra e de volta à glória, é um poderoso lembrete para todos nós. O orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Esta não é apenas uma história antiga, é um espelho para a nossa própria alma, onde colocamos nossa confiança em nosso próprio poder, em nossas conquistas, ou reconhecemos que tudo o que temos e somos vem de Deus? Que a história deste rei nos inspire a viver com humildade, reconhecendo a soberania de Deus em cada área de nossas vidas. Se esta mensagem impactou você, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o poder de Deus que transforma e restaura. Obrigado por assistir e até a próxima.